Oi, tudo bem? Eu sou Michele Ribeiro, faço parte do time Somos Um e estamos aqui hoje para mais uma edição do Pode Impactar, o podcast da Somos Um para falar sobre assuntos do mundo dos negócios de impacto social. Hoje temos uma edição bem florida. Florida porque vamos falar da Trilha Florescer. Trilha Florescer faz parte da vertical de educação e serviços da Somos Um. Como a gente sempre fala, o nosso propósito é proporcionar o empoderamento das pessoas por meio do empreendedorismo. E uma das melhores formas da gente proporcionar esse empoderamento é preparando pessoas, é capacitando as pessoas. Então, por meio da educação empreendedora, a Somos Um estruturou uma trilha voltada especialmente para mulheres que são prioritariamente chefes de família e que também têm um sonho, o sonho de ter o seu próprio negócio. Vamos contar um pouco para vocês a história da nossa experiência no Grande Bom Jardim. Foi a primeira turma que a gente realizou em 2020, comecinho de 2020. Vamos contar um pouco a história das adaptações que a gente precisou fazer no decorrer da trilha, porque começamos no presencial, veio o lockdown com a pandemia, depois precisamos migrar para o online. E chegamos ao fim da nossa trilha em setembro do ano passado. Então, para vocês entenderem um pouco como é que funciona a trilha, nós organizamos a trilha em 3 dimensões. Uma primeira dimensão é a pessoa. Nessa primeira dimensão, a gente fala da importância do autoconhecimento, da mulher se conectar com ela mesma, dela reconhecer todas as forças que ela tem, as suas vocações, os seus talentos. E a partir desse primeiro momento de pausa, de conexão consigo mesma e também de como trabalhar essa questão da comunicação mais assertiva, ela também começa a pensar a pessoa no negócio. Ou seja, negócios são feitos de pessoas para outras pessoas. Então, antes da gente falar de negócios, a gente abordou primeiro essa mulher como um ser integral. Nesse segundo momento, a pessoa no negócio, a gente vai começar a ajudar essas mulheres a modelar essa ideia, aquele sonho que eu falei lá no começo. Então, é o momento dela modelar essa ideia de negócio. E depois, como é que leva esse negócio para o ambiente, para o mercado. E para me ajudar a contar essa história linda, a gente convidou 2 mulheres incríveis, 2 jovens mães, moradoras do Bom Jardim, cada uma com uma história bem transformadora e inspiradora. Seja muito bem-vinda, Adriane Nóbrega. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte desse momento, né, e continuar esse ciclo tão incrível que foi ter a possibilidade de ter o florescer na nossa vida. Gente, eu chamo a Adriane Nóbrega para apresentar para vocês, mas carinhosamente eu chamo de Adri. É Adri. Para todo mundo é Adri. E a Maírla Jéssica. Bem-vinda, Maírla. Muito obrigada, Michele. Eu me sinto muito honrada pelo convite, né? Por todo essa trajetória que nós vivemos na Trilha Florescer, por tudo que eu tenho aprendido com vocês, por todo esse crescimento que eu venho tendo constantemente com o auxílio da trilha. Né? Então, aqui é muito honroso estar aqui neste momento com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece sempre a disponibilidade de vocês de estar com a gente e serem uma com a gente, sempre. Meninas, eu queria começar a nossa conversa pedindo que vocês contassem um pouco como foi que vocês chegaram na trilha. Né? Como é que estava o momento de vida de vocês e qual era a expectativa de vocês na trilha. Na aula inaugural a gente fez a cabine dos sonhos, lembram? Era um vídeo que vocês contavam qual era a expectativa de vocês quando estavam chegando. Então vamos fazer um pouco desse resgate da memória e dizendo, eu cheguei na trilha dessa forma e eu saí da trilha com essa visão. Então queria fazer esse antes e depois. Eu entrei na confeitaria, no negócio, quando eu descobri um momento muito difícil na minha vida, foi quando eu descobri um câncer de mama. E aí, nesse câncer de mama, eu sou professora por formação, então já tenho esse conhecimento do educar, de você ter a necessidade de aprender. Né? Então, o educador ele é um constante aprendiz. A gente pensa que ele não é, mas ele precisa muito mais de aprendizado do que o seu próprio aluno, porque através do aprendizado que ele vai recebendo, dessa compartilhar, eu não gosto de chamar troca, porque quando eu troco, eu te entrego algo e recebo algo diferente.
Quando eu compartilho, não, que você recebe um pouco de mim e eu levo um pouco de você para a minha vida. E eu precisei sair desse momento, né? Essa viés da educação precisou sair para eu poder tratar do meu corpo, né? Com câncer de mama. E eu precisava encontrar alguma coisa para fazer sentido para mim estar ali naquela situação. E foi quando eu comecei a fazer, comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a procurar oportunidades. E assim também foi a trilha Florescer, foi uma oportunidade. E quantas oportunidades passam pela nossa vida, a gente não percebe, né? Ou acha que aquela oportunidade não vai trazer tanto sentido. Até no primeiro momento pode não fazer sentido. A gente imagina pelo nome, trilha, florescer, eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar, né? Você pensa logo, você leva o nome ao significado da palavra, né? Você pega o nome e pensa na palavra, trilha. Mas quando a gente pega a profundidade que a trilha traz para a gente percebe o quão é importante a gente ter essa oportunidade de conhecer a trilha. Então, eu sou Adriane Nóbrega, né? Sou confeiteira hoje, né, formada, fiz curso de confeitaria, mas antes da trilha eu não era. Então, eu era a Adriane Nóbrega, que tinha um negócio, né, que queria crescer, mas não tinha como, né, não sabia como. Estava em um crescimento, mas não era o que eu estava almejando. E também tinha um pensamento um pouco fora da curva em relação ao bairro que eu morava. Por quê? Porque o meu público, ele é um público para noivas. Então, o meu mercado, ele é um mercado de casamentos. Foi o mercado onde eu fui afunilando o meu produto, né? E eu encontrei um cliente que eu queria, que é o cliente de eventos sociais. E aí eu moro num bairro que, de uma certa forma, tem a questão da estigma social, mas ainda quando você fala de evento social. Por quê? Porque você vai lidar com um produto que custa um valor alto, né? O cliente vai demandar assim, um valor mais alto para ele comprar aquele produto ou aquele serviço, né? E quando eu ficava imaginando, meu Deus, será que eu vou precisar sair do meu bairro que eu moro, né? Que eu vim morar, né? Eu não nasci no Bom Jardim, eu digo que eu fui adotada pelo Bom Jardim, porque eu passei a morar no Bom Jardim quando eu me casei. E eu precisava entender isso. Eu tinha também esse estigma, sabe? Eu confesso que eu também tinha esse estigma do bairro. Por quê? Porque eu sempre lidava com clientes que estavam para fora do Grande Bom Jardim, muito além. Bem além do Bom Jardim mesmo. É aquela coisa do você olhar para o bairro e não conseguir perceber o potencial que tinha no bairro. Isso, né? Isso muitas vezes acontece conosco mesmo. Né? Então, a gente tem valores, a gente tem potencialidades que a gente não percebe isso e elas estão lá. É como um diamante bruto, precisa ser lapidado, precisa ser trabalhado. Dói trabalhar? Dói. Dói ser lapidado? Dói demais. Mas o final fica excepcional. Então, eu percebi isso, não... Será possível que eu vou precisar mudar de bairro? E eu já estava conectada com o bairro, porque meus filhos, a maior parte dos amiguinhos deles são lá, né? Eles estudam lá. Então, meu esposo, a gente nasceu e se criou lá no Bom Jardim. E aí foi quando eu disse, não, vou fazer essa trilha. Eu achei incrível, assim, eu vou me inscrever e eu vou conseguir entrar. Bacana demais. Então, Adriane, na tua fala, o que a gente percebe é assim, eu tinha um sonho de me empreender, né? Uhum. De ser empreendedora na confeitaria, mas nem você se reconhecia ainda como confeiteira. Sim. E a trilha te proporcionou a se reconhecer como confeiteira, né? Sim, sim. E quando você fala também da trilha, né? Eu vou caminhar, é uma jornada, né? A trilha é uma verdadeira jornada, é uma jornada de empreendedorismo. E quando a trilha termina, a gente descobre que, na verdade, ela não termina, né? Não termina. E assim, ela te dá... costumo falar, quando eu estudava com a educação física, que eu sou professora, esqueci de falar que eu sou professora de educação física, formada, né, na área da educação física. Então, quando eu fui para especialização, né, que a gente tem você faz a graduação e especialização. Então, quando eu fui para a especialização, existe um leque, né? Então, a educação física te dá um leque. E a trilha também, se você usar, se você trabalhar, se você fizer ela do jeitinho que é ensinada, né? E não se ater apenas ao que é ensinado, mas ir além daquilo.
a gente consegue abrir também esse leque, né? Foi quando eu conversando depois com você, a gente fez em algum momento posterior, né, no decorrer, no discurso da trilha, já no final, o momento de mentoria. E eu percebi, até então, eu não achava que seria necessário eu ter uma mentoria, eu pagar uma mentoria, né? Eu ter algo mais específico no meu negócio. Eu achava que a minha logo, que a minha marca, a minha branding estava boa. Claro, porque você cria, então você é como um primeiro filho, né? Você acha que está todo perfeito, que não precisa mudar, que mesmo que ele tenha algumas coisas que ele precisa mudar, vai crescer, então ele vai mudar. Vai ter as mudanças naturais. Mas você não quer, você quer que ele fique daquele jeitinho. Assim, eu pensava sobre a minha logo, sobre a minha marca, sobre o meu jeito de levar o negócio, né? De gerir o negócio. Só que a gente não é assim. Se eu quero ter uma coisa estruturada, se eu quero ter algo que eu possa pensar daqui a 5 anos, ter uma missão, né? Que eu tenho isso muito claro na minha mente agora, muito claro. Eu preciso parar, estudar e começar a investir nisso, investir em conhecimento, porque é ele que traz a gente o resultado das outras coisas. Muito bacana, Adriane, esse teu relato. E tem uma coisa na tua fala que me lembrou uma fala que a Maírla também sempre faz, né? Quando ela se apresenta, ela diz assim: eu transformei o meu sonho em uma profissão. E a Maírla tem uma história bem interessante, porque ela foi educada pela mãe, preparada pela mãe para seguir uma outra profissão. Sim. E ela teve a coragem de se reconhecer, não é isso, Maírla, num talento e transformar, assumir essa identidade dessa nova profissão. Conta pra gente, Maírla, essa história. Pronto. Eu sou moradora do Bom Jardim, né? Nascida e enraizada lá. Venho de uma família assim que tem toda essa cultura de trabalhar, de correr atrás, né? Muita coisa assim que eu aprendi, eu me inspiro muito na minha mãe. Desde novinha eu costurava com ela, né? A partir dos 11 anos eu já tinha ali a minha renda com ela, trabalhando ali na nossa confecção. E a priori era o meu sonho, né? Continuar ali, seguir a carreira de tentar estudar estilismo, algo assim do tipo, né? Então, a gente foi ali crescendo e tudo, e a minha mãe disse assim: não, minha filha, tá na hora de você ganhar esse mundo. Você tem que aprender como é que funciona lá fora, você vai procurar um emprego, você vai fazer uma faculdade. E assim eu segui, porque conselho de mãe, né? Então, comecei a trabalhar fora, comecei minha faculdade, e aí passei 4 anos no mercado. Saí do mercado, engravidei, né? E eu pensei: meu Deus, e agora? Vou parar minha vida? Porque a primeira coisa que você pensa quando você é uma mãe jovem, né? Vou viver só para isso, não vou conseguir fazer mais nada. Então, no auge dos meus 9 meses de gestação, eu não preciso me reinventar. A minha filha precisa ter um exemplo a seguir, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer um curso de gastronomia, um mini curso. Vou encarar, mesmo no finalzinho da gestação. Que foi na EGA, né? Que é a Escola de Gastronomia Autossustentável do Movimento de Saúde Mental e Comunitário do Bom Jardim, que é um grande parceiro da Somos Um. Na verdade, eu costumo dizer que o Movimento de Saúde Mental lá do Bom Jardim é a casa da Somos Um, lá no bairro. Isso. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer o curso lá no Movimento. Cheguei lá, vou encarar. Todo mundo olhou: como é que ela vai fazer esse curso com esse barrigão já prestes a ter? Gente, eu não sei, mas vai dar certo. Então, consegui concluir o curso, né? Com a minha filha lá, assistindo todas as aulas, passava lá pela cozinha. Deu tudo certo. E no final do curso do Movimento, eu tive o prazer de conhecer a Michele, e ela foi apresentar a trilha. E eu, nossa, é tudo que eu preciso. Porque eu já aprendi, né? Aprendi como fazer. A técnica, né? Isso. Agora, como que eu vou aplicar para eu não ser só aquela menina que faz bolo? Não, eu quero ser reconhecida como uma empreendedora, uma empresária do meu negócio. E aí foi a oportunidade que eu vi assim: não, eu tenho que tentar. Conheci a Michele, perguntei, Conheci a Somos Um, né? Conheci a Somos Um, conheci a trilha. Nossa, vamos tentar. Tentei, né? E eu vi que ali, eu achei que seria só mais um curso de empreendedorismo. Sempre costumava fazer alguns cursos. Não, será que esse é só mais um? E quando eu cheguei lá, era tudo diferente, né? Realmente foi uma trilha que eu percorri. Eu entrei lá realmente como uma menina que fazia bolo, e saí de lá como uma empreendedora que sonha em ter um negócio estruturado e que conseguiu fazer isso e vem conseguindo a cada dia devido à trilha.
Então, eu consegui estruturar meu negócio, me tornei um MEI. Se formalizou, né? Você chegou. Me Eu formalizei. lembro, Maírla, que você, logo no início da trilha, né? Nas primeiras semanas, você criou o teu perfil, não é isso? Sim. De Instagram. Uhum. E o canal principal teu de divulgação e de venda era a rede social, Isso. né? E a Adriane também já tinha o Isso. perfil dela, né? Já, A Adriane já estava tinha. um pouco mais de tempo na estrada, né? Isso, já tinha, já estava. Só que eu queria era ter partir da trilha, ter um sentido assim, dar mais direcionamento ao meu Estruturar trabalho. melhor. Eram Isso, momentos diferentes, né? A exato. Maírla estava no momento de início de negócio, de partida, estava no Isso. nascedouro, e a Adriane estava no momento em consolidação, né? Isso. Então é interessante porque são 2 estágios de negócio, de maturidade, tanto de vida pessoal e de visão, né, do negócio, como do negócio em si. Então, é muito bacana esses 2 depoimentos de vocês, porque dentro da trilha a gente teve a oportunidade de acompanhar mulheres que estavam vivendo um momento de vida diferente e dos estágios dos seus negócios também. Então, e vocês verem, né, os conhecimentos, vocês conseguiram, cada um dentro da sua realidade, mas vocês conseguiram aplicar, praticar e hoje aí estão nos resultados. E a gente costuma dizer que isso é uma espécie de espiral ascendente, né? Não é, você vai, mesmo que a trilha encerre, mas a trilha, a jornada de vocês, ela está num processo de continuidade. E aí eu queria ouvir da Maírla e depois a Adri, como é que vocês estão hoje com os negócios de vocês. Pronto. É aquela frase, né? Deixar fluir, da Somos Um. Eu levo muito pro meu negócio, né? Cada dia é um novo desafio, porque eu trabalho ali sozinha com a minha filha. Então, tudo é um aprendizado, todo dia. Todo dia novos desafios. Cada dia eu vou amadurecendo mais no meu negócio, né? Vou tentando expandir cada vez mais, tentando aplicar todas as técnicas que eu aprendi na trilha, todas as experiências, todas as vivências com as outras flores, né? Porque isso foi muito importante para amadurecer, para que eu pudesse entender qual o meu significado naquele momento na trilha e no meu negócio. Então, tudo ali vai se encaixando realmente. Vou conseguindo... Hoje eu trabalho com o delivery, né? Sistema de delivery, trabalho com o meu delivery próprio. Ainda é tudo ali somente na minha cabecinha, mas a minha meta é realmente crescer, botar esse nome pelo Brasil aí afora. A nossa linda Easy Cake. Easy é o nome da princesa, filha. Da filha da Maírla, a nossa mini empreendedora. Isso. A Maírla chegava para assistir às aulas com a Easy dormindo no carrinho. Acho que ela tinha 4, 5 meses, por aí. Agora ela já está andando. Sapequíssima, pinotando para todo canto. Vocês podem, inclusive, acompanhar, né, isso, a Maírla nas redes sociais, Easy Cake, isso. Easy com 2 EY, né? Easy Cake. E, gente, é incrível, são coisas belíssimas, lindas, muito talentosa. E muito inspirada na Easy. Maírla, hoje você tem o delivery, né? Isso. E prioritariamente teus clientes são do bairro? Sim. Ou já atende fora do bairro? Tenho de fora, né? Devido ao sistema de delivery, que é uma vitrine, né? Então, outras pessoas de fora conseguem me conhecer e a minha maior porta de entrada é meu Instagram. Né? Eu uso ali muitos sistemas de localização, então as pessoas vão no mecanismo de busca e já me encontram. Então, já tenho clientes de outros bairros, já consigo fazer... por exemplo, teve esses dias, um bolo foi sozinho de Uber para outro bairro. Eu achei isso fenomenal. A cliente teve a coragem de fazer... Mulher, tu tem certeza que tu vai ter coragem de mandar esse bolo sozinho? Pode mandar. E ele chegou lá intacto. Então, isso para mim foi uma evolução muito grande no meu negócio, porque apesar de muitos erros, às vezes você fica com vontade de desistir. Nossa, será que eu estou no caminho? Então, tudo isso vem para nos ensinar. É aquela coisa, a dúvida vem, mas também a gente aprende que o aprendizado vai nos mostrando a também ganhar mais confiança, né? Que é possível sim, que dá certo. Adri,
Você falou um pouco já, né? Isso. Que trabalha dentro da confeitaria, segmento para noiva, né? Isso. E que antes você não conseguia enxergar esse potencial no bairro e hoje também você já faz. A gente está aí no processo de retomada, né, dos eventos presenciais, mas você também precisou no período de lockdown. Eu acompanhei bem vocês e sei que todos nós, né, empreendedores, precisamos encontrar alternativas, né, durante esse período de lockdown. Então eu lembro que vocês usaram os aplicativos. Isso, foi. No caso, né? a gente, no meu caso, no período do lockdown, eu tinha essa barreira para entrar no delivery, né? Por vários questionamentos, até porque também pelo meu modelo de atendimento. Então, o meu cliente é um cliente que ele compra, a jornada de compra dele é totalmente diferente de um cliente que a gente chama de balcão, né, da confeitaria balcão, que é as lojas, as docerias, as cafeterias, que é o cliente que compra e leva para casa e come ou pede, no caso da Izzy, né, no caso da Maírla, pede e leva para casa e come. O meu cliente compra, né, o meu público-alvo, ele compra para daqui a 1 ano, para daqui a 1 ano e meio, para daqui a 2 anos. Então, eu tenho clientes que eles começaram a comprar seu casamento em 2019 e vão receber agora em 2021. E aí, eu tinha muito essa resistência, pronto, a palavra é essa, resistência para o delivery, porque eu encontrei um modelo de negócio, só que o que aconteceu? Tinha os eventos sociais, estavam acontecendo, só que veio a pandemia e fechou tudo. Foi um dos primeiros mercados que fechou, foi o mercado de eventos. E aí eu me vi parada, literalmente, porque eu não tinha um projeto de produção para delivery, porque não havia necessidade, entende? E aí foi quando eu parei e pensei, não, preciso acordar para isso. E aí foi quando eu sentei mais uma vez e comecei a estudar, comecei a pesquisar, né, e falei, até conversei com você sobre o delivery e eu vou atrás e me inscrevi, né, na plataforma muito conhecida e comecei. E aí fui estudar, porque assim, não é só você se inscrever, porque é bom até eu deixar essa fala, não é só você se inscrever e pronto, você vai vender horrores. Não, você precisa planejar. E encontrar estratégias para que as pessoas te achem lá dentro, né? Estratégias... É a mesma coisa do Instagram, né? A gente cria o perfil lá no Instagram e às vezes tem a ilusão de que pronto, criei, postei, o universo agora vai me encontrar e eu vou vender. E não é bem assim. Né? Lá é um mercado também, é uma grande vitrine, mas do mesmo jeito que você planeja estratégias para o presencial, para esse momento interativo com os teus clientes, no digital mais ainda. Isso. Assim? E aí eu disse, não, vou sentar e vou estudar. Aí eu comecei a estudar o quê? Eu comecei a pesquisar o meu entorno. Os clientes, eu baixei o aplicativo e baixei o aplicativo como cliente. E aí eu fui pesquisar o cardápio dos meus concorrentes no meu entorno. E aí eu percebi dentro do meu entorno o que eu não estava vendo ali, que eu tinha uma expertise maior. E foi aí que eu comecei a colocar aquele produto que eu não via, mas que eu tinha uma expertise e eu sabia se eu colocasse ia ser muito bom. Ou seja, começar a perceber quais são as preferências desse cliente. Antes eu acho que era um mercado cego para vocês, né? E a Maírla acho que passou por uma experiência semelhante, porque ela também foi para o mesmo aplicativo, não é isso, Maírla? E também começou com esse processo de descoberta desse cliente, não foi assim? Isso, a gente tem que encontrar qual a necessidade do cliente, né? Então, justamente nesse período, muita gente em casa, muita gente assim, sem ter muito o que fazer. Dá aquela ansiedadezinha, né? E quer fazer um lanchinho, então, né? O bom e velho doce. E aí reúne ali a família. Eu acho que eu quero um bolo. Pronto, tá ali a vitrine perfeita. Você encontrar produtos feitos com qualidade na sua região. Então, isso foi por um preço justo. Por um preço justo, né? Com muitos estudos ali aplicados. Então, foi assim uma porta de entrada fenomenal. Logo quando começou a pandemia, eu falei, o que é que eu vou fazer? Pronto, acabei de começar meu negócio, investi tudo que eu tinha, que não era tanto. Então, o que parecia o fim virou um novo começo para vocês duas. A gente teve que se reinventar, né, Adri? Isso. Se moldar em toda aquela situação e entender o nosso público. Entender quais suas preferências, os seus gostos, a sua necessidade, porque aquilo foi tudo readaptado,
festas canceladas, tudo parou. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Se aquilo é o nosso meio de vida, é o nosso negócio, né? Então, ali a gente se reinventou naquele começo e pronto, foi a porta de entrada para todo o nosso negócio ir se estruturando. Abrir um leque maior para vocês, Isso. né? Eu queria destacar, como eu coloquei no começo da nossa conversa, o quanto a Somos Um, ela pensa na pessoa, no seu desenvolvimento integral, né? E eu lembro bem que, gente, tem sido ainda, né? A gente ainda não acabou. Tem sido um período muito desafiante para todos nós, Sim. do ponto de vista não só de negócio, mas mais ainda do ponto de vista de saúde mental, né? As nossas emoções. Então, no começo da pandemia, a gente não sabia quanto tempo aquilo ia durar, né? E aí a gente lembra que a gente ficou mais ou menos um mês, assim, meio que em stand-by, né? Com a trilha, esperando aquele primeiro lockdown acabar em março, abril. Depois que a gente viu que ia prolongar, a gente adaptou para fazer os nossos encontros online. E eu lembro que algumas pessoas começaram a ter perdas, né? Todos nós tivemos alguma perda, se não de um familiar direto, mas de alguém muito querido, e eu sei que foi o caso, né? A Maírla teve perdas na família dela. E uma preocupação que a gente teve naquele primeiro momento também era da sustentação às nossas flores e ao nosso cravo. Nós tivemos um homem, viu, gente, na trilha. Depois eu explico um pouco melhor a participação desse cravo, mas naquele momento uma preocupação que nós tivemos era de dar sustentação emocional às flores e ao cravo, que dentro deles existiam recursos internos para conseguir passar por esse momento, né? Muitas vezes a gente não consegue tirar a pessoa daquele momento. A gente não tem esse poder de tirar a pessoa daquele momento, mas de ajudar a pessoa a passar por esse momento com mais firmeza e olhando para si, reconhecendo essa capacidade que a gente tem. E foi o que a gente tentou fazer, né? A Adriana Bezerra, que é nossa conselheira, que desenvolve o módulo Líder de Si Mesmo, esteve com as nossas flores em alguns momentos, trabalhando a questão do luto, trabalhando também essa questão da ansiedade. Vocês acham que isso ajudou de alguma maneira, isso contribuiu de alguma forma para que vocês pudessem passar por esse processo? Com certeza. Só em você saber que por alguns momentos que você vai passar na sua vida, você não vai estar sozinho, né? Então, eu sabia que ali na trilha eu ia ter todo um amparo, né? Tanto das flores como de quem estava ali por trás organizando, todos os mentores. E aquilo foi fundamental para mim, porque no momento que eu precisava ser muito forte, né? Desculpa, tanto para minha família como... E eu saber que tinha alguém ali, né? Para me amparar, para mostrar que aquilo seria um momento que ia passar, que ia ser para fortalecer. Então, foi fundamental para meu crescimento, tanto pessoal como profissional, como mulher, como mãe, né? Então, para mim foi fundamental todo aquele amparo, saber que estava ali todo mundo passando sentindo, por mais que não fosse assim um membro da sua família, mas você ter aquele vínculo, né, de você sentir, de você saber como cuidar do próximo. Então aquilo ali para mim foi tudo para mim como pessoa. Então sempre que eu falo da trilha, que eu vou falar para alguém, eu me emociono, porque não foi só um modelo de negócio, né? Foi toda ali uma reestruturação como pessoa, como ser humano, em saber que você está ali e que você pode sentir a dor do próximo, que você pode sorrir com o próximo, que você pode estar em todos os momentos com o próximo. Então, tudo ali foi realmente um ciclo da minha vida muito importante, que me fez amadurecer demais e que eu quero muito levar para toda a minha vida, para onde eu for. Se eu tiver a oportunidade de ir para esse Brasil aí afora, quero que todo mundo possa conhecer e ter essa vivência que eu tive com a trilha, com todas as flores e os nossos escravos, tio João e seu Rodrigues. Então, para mim foi extremamente fundamental toda essa vivência. Bacana. A gente formou uma rede de apoio, né? Foi, isso. E essa rede de apoio nos ajudou muito. E o bacana que era para além do negócio.
Então, quando você falou com a Maíla sobre crise, quando a crise, esse momento chegou para a gente, né, de uma forma mundial, eu já havia vivenciado isso há 4 anos, né, 5 anos, quando eu fui para o tratamento do câncer. Então, quando descobri o câncer de mama, que descobri também o câncer metastático, né? Então, eu estava lutando numa crise Um verdadeiro interna. colapso, né? Isso, um colapso interno, assim, de você mudar tudo. Então, você tem um emprego, uma profissão que você se dedicou, que você construiu, que você estudou, e aí você precisa se ausentar disso para lutar com alguma coisa que você não vê, que você não sabia que existia dentro de você, e você tem que lutar contra o tempo, né? Então, quando a pandemia chegou, eu me trouxe à memória aqueles momentos que eu passei, né, lá durante o tratamento do câncer, durante as quimioterapias, e eu percebi que eu poderia, poxa vida, eu já passei por isso. E eu vou passar de novo e vai dar certo. Parece que a emoção é como se ela fosse um músculo interno e que você vai fortalecendo esse músculo. Exatamente. Então, você começa a descobrir, não só descobrir esses recursos internos que a gente tem, mas também a fortalecer esses recursos e a saber em que momento a gente precisa acionar esses recursos internos, né? Para superar esses momentos tão desafiantes. Isso. E uma coisa que eu sempre falava para mim mesma, e para quem conversasse comigo, quem me desse a oportunidade de falar, que a crise, a dificuldade, a dor, ela revela o melhor de nós. Então, se a gente puder saber lidar com a dor, no sentido de você trazer para você uma fortaleza, você é indomável, você é imparável. Entendeu? Então, quando eu estava no tratamento, assim, gente, eu não quero mais, eu fui para a confeitaria numa oportunidade, eu vim para o Florescer numa oportunidade. Então, eu aproveitei essa oportunidade e comecei a trilhar um caminho nessa área. Então, saí da educação e é isso que eu quero fazer. Quando eu fiz a mesa de casamento, minha primeira mesa de casamento, eu disse, não, é isso que eu quero. Então, eu vou atrás. Fez todas duas, né? Vocês fizeram uma espécie de transição de carreira, inclusive. Sim. Né? Porque a Maíla começou na confecção, na moda, né? E a Adriane começou na educação física. Isso. E depois se descobriram, né, na confeitaria. Na trilha, nós tivemos 23 flores e um cravo. E esse cravo é justamente esposo, né? O seu Rodrigues, esposo da Dona Iane, que também são da gastronomia, mas o negócio deles é de pães artesanais. E como eles empreendiam juntos, né? Faziam a produção deles juntos em casa, nada mais natural que eles vivessem essa jornada juntos. E foi uma bela jornada. Então, hoje a gente está com a Adriane e com a Maíla representando esse grupo de 23 flores e um cravo e que tem todos eles uma transformação bela, uma jornada, né, de transformação de vida por meio da trilha. É claro que alguns negócios se desenvolvem um pouco mais, outros um pouco menos, isso é natural do negócio, do mercado. E tem coisas na fala de vocês que eu queria destacar. Primeira coisa é o querer. Todas duas vocês começaram, né, contando a história de vocês do eu queria me posicionar como uma confeiteira, né? Ficou muito claro isso na fala da Adri. E na fala da Maíla, assim, eu queria transformar esse meu sonho numa profissão. Então, na trilha, inclusive agora no formato online, foi um dos aprendizados. Vocês tiveram os aprendizados de vocês, meninas? Nós da Somos Um também tivemos muitos aprendizados com essa experiência toda. E um deles foi, precisamos migrar a trilha Florescer do formato presencial para o formato online. Então, hoje a gente começou agora em junho, a nossa primeira turma online, também com Mulheres do Bom Jardim, 38 grandes mulheres. E a ideia também é a gente levar isso para outros bairros, outras cidades, como você diz, Maíla, levar para o mundo. E na trilha, a Adriana lá no Líder de Si Mesmo ressalta muito isso, né? É a vontade, o poder da vontade. Quando você tem a sua vontade, o teu querer muito claro, clareza de propósito, você começa a encontrar, a organizar as estruturas e criar, inclusive, as oportunidades, né? O Padre Rino, presidente lá do Movimento de Saúde Mental, ele sempre diz, né? Caminha, essa frase não é dele, mas ele sempre fala, caminha, o caminho se abrirá.
né? E eu aprendi muito com o Padre Rino o significado do que é a providência, né? A providência nada mais é do que quando você identifica com clareza aquilo que você quer almejar, e você começa a buscar esses recursos, os recursos parecem assim que vão chegando, o universo vai colaborando, a providência faz chegar até você aquilo que você precisava. Então, a oportunidade ela não cai do céu, né? Não é algo assim, um elemento de sorte. É preparação, é esforço, é estudo, e é o que a gente também, é o outro ponto que eu queria destacar, que é evidente em vocês, né? Não foi só o curso de gastronomia que vocês fizeram e não foi só a trilha. Na verdade, esses foram 2 meios, foram 2 veículos, foram 2 recursos que vocês tiveram acesso para se empreender, se autoempreender. Então, eu acho bacana essa história de vocês, porque se ilustra muito, que às vezes eu penso que, eu vou fazer um curso, vixe, meu negócio nem deu certo, eu fiz aquele curso, nem foi suficiente, porque eu... Não, na verdade, existe um movimento de vocês, de estudo, de pesquisa, de procurar outras fontes, de experimentar, vixe, não deu certo, que a gente chama de pivotar, né? Experimentou, voltou, testou de novo, não foi... E aí você vai construindo essas estratégias. Então, essa ideia do eu idealizo, eu mentalizo, eu crio algo que eu desejo, eu sou capaz de imaginar. O que, inclusive, nos diferencia das outras espécies, né? Essa capacidade que a gente tem de imaginar. Mas também a força de pegar essa imaginação e transformar em uma ação. E vocês... No relato de vocês, contam isso muito lindamente. Então, eu queria já começar a caminhar aqui para o fim desta conversa, desta manhã, porque tem muita conversa ainda para a gente, vários outros momentos. E eu queria finalizar, antes da gente finalizar, eu queria ouvir de vocês quais são os próximos passos, porque a gente nunca deixa de sonhar. Então, eu queria ouvir de vocês quais são, o que é que vocês estão sonhando, e o que é que vocês estão organizando aí para esse novo momento, né? Dessa retomada gradativa, muito lenta ainda, mas a gente está vivendo já também um outro momento. E aí eu queria ouvir de vocês. Maírla, vamos conversar com você. Primeiramente, gostaria de agradecer por esse lindo convite. Estou muito honrada, como eu disse no começo. E o meu projeto agora é só crescimento. Sair do modelo ali só da minha cozinha para realmente ter ali minha loja, estruturar um negócio, saber que ali no bairro nós temos pessoas capazes, né, de colocar um negócio de impacto, porque não somente eu quero só ter a minha confeitaria, não. Lá na frente eu desejo sim passar os meus conhecimentos para outras pessoas que assim como eu estava assim, o que é que eu vou fazer? Então, eu desejo muito isso, de um dia lá na frente, continuar estudando e conseguir passar os meus conhecimentos, seja através da confeitaria, seja através da minha história. Você quer ser uma multiplicadora daquilo que você faz. Isso. Quer ajudar outras flores a florescerem por Isso. aí. Aquilo que eu recebi, eu quero transmitir e multiplicar. Então, esse é o desejo maior do meu coração. Ter o meu modelo de negócio ali estruturado e conseguir atender outras pessoas que possam se inspirar na minha história, que possam tomar aquilo como modelo de carreira e saber que nós mulheres podemos sim, nós somos muito fortes, não só estar ali na cozinha. E consegue ser mãe, e consegue ser esposa, e consegue ser amiga, consegue filha. ser o que quiser. Exatamente. Ganhar esse mundo aí. Exatamente. Bem, eu tenho, dentro da que a gente tem como crescimento, né? Eu percebi, como eu falei, eu tinha percebido que eu precisava melhorar, né? Você entender que você não tá bom, você precisa melhorar. E aí eu, em conversa com a Michelle, até falei para você, não sei se você se recorda, Michelle, eu vou procurar uma mentoria. Lembro. Eu vou procurar uma mentoria porque eu preciso melhorar. No meio do processo da Rede Colaborativa do Bem, você me falou isso. Eu preciso, eu vou pesquisar, vou atrás de uma mentora. E aí, é tão bom quando você mesmo falou, quando a gente começa a se dispor, o universo corroborar o nosso favor, né? E aí, eu encontrei uma pessoa, né, uma mentora, um grupo específico, né, que é desse Brasil. Então, eu tenho colegas de curso que são o Brasil todo, uma comunidade muito boa, que assim, que mudou, assim, que deu continuidade àquilo que eu aprendi, né? E eu percebi que eu precisava mudar sim, né? Que aquele filho ingestado precisava crescer. Então,
foi feito um estudo da minha marca, né? Eu falei, olha, eu quero me comunicar melhor com o meu público. E aí nasceu uma nova brand, uma nova marca, um novo modelo. Eu ainda não publiquei, porque eu estou esperando o momento, todo esse momento que a gente Estamos lançando agora. estou publicando agora, estou falando isso em primeira mão. Em primeira mão, que conversa demais, conta a minha história, né? Que a minha história veio depois que eu tive o câncer, que eu melhorei, que eu fiz o tratamento, fiz a cirurgia. Eu fui para as feirinhas de rua e construí uma bicicleta, uma bike food. E essa bike food eu comecei a levar para os eventos, para as feirinhas. Das feirinhas eu levei ela para os eventos sociais. E ela conta muito a minha história. E eu não poderia não trazer ela para a minha marca. Então é ela sozinha. É lindo, é lindo, Ai, é gente, lindo, tá lindo. E aí conta essa trilha, que linda, porque ela, a forma como a designer conseguiu trazer, representar na minha fala, né, no meu desejo de falar dessa trilha, de caminhar sobre isso, ela toda assim, poxa vida. Então você está fazendo trilha de bicicleta agora. E aí esse momento, né, de mudar tudo isso, de trazer essa nova marca, esse novo formato. Então, mudar as minhas redes sociais. E agora a gente está no processo de mudança. Então, esse processo que a mudança física, né, de espaço. Isso, a gente está saindo da minha cozinha, estamos abrindo um local, um ateliê específico para atendimento de noivas, né? Eu acredito que todo começo, a gente tem que entender os começos e tem que valorizar os começos, valorizar o processo. Valorize o processo, fotografe o processo, aproveite o processo, porque quando você estiver lá com a sua sala enorme, 200 metros quadrados, uma super fábrica com várias pessoas trabalhando com você ou colaborando com você, você vai se lembrar que você teve numa cozinha com um fogão, como eu já comecei, de 4 bocas. Um fogão de 4 bocas, uma batedeira emprestada da mãe, que era o meu caso, né? Com fornos, as formas emprestadas da mãe. Então, tudo isso é o processo. E você tem que celebrar o processo, né? Não pensar que o teu negócio já vai estar lá na frente e o percurso. Porque se você já vai lá para frente, você não vai valorizar o processo. A visão do imediatismo, né? Que nos bloqueia tanto. Não deu certo dessa vez, então vou desistir, porque precisa ter realmente essa persistência e essa disponibilidade para o aprendizado que vocês têm. E aí a gente está nessa e vamos crescendo. E também, dentro disso, a possibilidade que eu percebo para isso, para sair do espaço menor para um espaço físico fora, né? Porque eu já amadureci o suficiente para entender o meu negócio e perceber que esse é o momento, tá no momento de eu fazer isso, né? E aí eu poder também ter a oportunidade de transpassar esse conhecimento, passar para as pessoas. Tem um momento seu interno de maturidade, de perceber esse momento. Isso. E tem um momento seu também de preparação para construir esse novo momento, né? Porque precisa de recurso financeiro, de recursos materiais e tudo. E uma coisa que eu percebo é que a gente nunca faz nada só, né, gente? Não. Principalmente quando a gente empreende em casa. Então, a família faz parte desse projeto. Engajar a família, dentro das avaliações, né, que a gente faz, tem a avaliação de intenção empreendedora. E a intenção empreendedora, um dos pilares da intenção empreendedora justamente ciclo dos amigos e da família. Então, normalmente quando você está empreendendo, mas se você não tem apoio, né, da família, não estou dizendo que desista não, viu? Mesmo sem apoio da família ou dos amigos, se você acredita, persista mais ainda, aí tem que ser persistência dobrada. Mas a família faz parte desse projeto. É importante isso, e eu vejo muito isso com vocês, né? Da família estar engajada, dos maridos ajudarem, as mães, enfim. Então, você também, que está nos ouvindo, nos assistindo, que tem um empreendedor, tá? Não é você, às vezes, o empreendedor, mas você é família ou amigo de algum empreendedor, empreendedora, apoie, acredite, porque é como as meninas estão colocando aqui, a força do processo. Então, muitas vezes, aquele erro, né, na verdade, foi só uma experiência que proporcionou um aprendizado para ir para uma outra rota. E esse apoio, às vezes, o ombro amigo já faz toda a diferença. Meninas, eu ficaria aqui horas. A turma aqui da produção está olhando para mim. Detalhe, com limitações de horário, mas eu ficaria realmente o dia todo com vocês. E não falta assunto para a gente. Então, vamos criar outras oportunidades e outros momentos dessa roda de conversa,
tão deliciosa. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, fica ligado no Pode Impactar, segue a gente nas redes sociais, se você não segue ainda. Compartilha esse episódio e também os outros episódios com quem vocês conhecem, que pode ajudar a inspirar. Para finalizar, eu quero contar uma história para vocês. Quando a gente desenhou o fluxo, né, a jornada toda da trilha, o último deles que a gente desenhou era justamente a fase das flores indo para o mundo, assim, disseminando, polinizando, inclusive, outras flores. E eu deixei isso para o final porque foi justamente o relato de vocês. Cada uma de vocês com esse sentimento de missão de multiplicar para outras mulheres. Então, para nós que somos da Somos Um, esse time é um time enorme, gente. Não é um time tão enorme assim, mas é um time enorme de coração e de força, que se organiza para fazer essa trilha acontecer, e é uma gratificação enorme para a gente ver esse efeito multiplicador. Então, vamos florescer o mundo juntas. Então, toda a nossa gratidão, Somos Um. Toda a nossa gratidão por vocês terem aceito e terem dedicado o tempo de vocês nessa manhã. Muito obrigada e um abraço assim, ó. Aquele abraço que a gente dá assim, desse jeito. Vamos lá? Muito obrigada.